Oi! Chegamos para mais um episódio da série Um Amor que Não É de Carnaval, do Projeto Balaia. Essa série nós estamos falando sobre a vida sentimental da mulher negra. E o episódio 5 foi gravado já faz alguns dias, mas como teve toda aquela ação de despejo, enfim, todas aquelas guerras espirituais que estavam muito fortes na minha vida, eu dei uma pausa na série, mas hoje estamos voltando. E se você não conhece o Projeto Balaia, Mulher Negra, esse é um projeto que ele leva a palavra de Deus, a Bíblia, para mulheres negras. E a gente fala sobre questões que atravessam a mulher negra, tanto da vida sentimental, como o direito à moradia, prostituição, questões espirituais, como a gente se posiciona enquanto mulher negra. E eu falo aqui como uma mulher negra autista que lê a palavra e interpreta ela para mulheres negras, tá bom? Aqui eu quero confessar antes de começar o vídeo que esse provavelmente é um dos vídeos mais difíceis que eu tô gravando na minha vida. E uma porque ele vai mostrar uma vulnerabilidade minha, e outra porque eu vou fazer algo que eu nunca fiz na minha vida nesse vídeo, que é confessar. Confessar algo pra vocês. E vamos lá. Eu quero que nesse confessamento que eu faço é uma abertura de vulnerabilidade. Porque enquanto eu estava lendo a palavra de Deus, no livro de Cantares, que é o livro que nós estamos utilizando como base para o estudo aqui da vida sentimental da mulher negra, eu li no último episódio o capítulo 4, e nesse eu já quero que você abra a Bíblia no capítulo 5. Nesse capítulo 5, ele traz algumas vulnerabilidades, que eu quero que você, mulher negra, tire o seu escudo de mulher forte, de mulher lutadora, batalhadora, aquela que enfrenta desafios sociais, que enfrenta fome, diversidades, falta de oportunidade. Deixa tudo isso aí no cantinho, porque o que o Espírito Santo de Deus tem para nós hoje é um espaço de refúgio e de cura. E quando você vem aqui no capítulo 5 de Cantares, você vê que a mulher negra sulamita, ela fez algo que a gente faz muito, que é se sabotar. Quando você for ler o capítulo 5, você vê que ela estava dentro de um quarto, e o seu amado, né, aquele que ela amava, chegou do jardim. Ele chegou com mirra, com especiaria, com favos de mel, com leite, enfim. Ele chegou com todos os seus atributos para ofertar algo a essa mulher negra, né? O rei chegou para essa mulher negra com vários presentes. E o primeiro comportamento dessa mulher negra aqui foi dizer o seguinte, lê o versículo 3. Já despi os meus vestidos, como os tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Então aqui ela se encheu de perguntas sobre aquilo que estava sendo apresentado para ela. Chegou um rei com presentes, com intenções, e ela, em vez de abrir a porta, né, com um lindo sorriso no rosto e falar, olha, chega junto, eu também gosto de você, ela se encheu de perguntas e falou, olha, eu já troquei de roupa, eu tô com a roupa de dormir, tô aqui já no ponto de descansar, vou me levantar e sujar os meus pés, quer dizer, colocar os meus pés no chão, enfrentar a possibilidade de isso ser apenas um jogo emocional para me entregar novamente, sabe? Foi isso que ela fez. E outro ponto que a gente pode ver na fala dela, que pega na nossa vivência de mulher negra, é que às vezes a gente se prende no discurso, né? De esse não é o momento pro amor, porque eu tô em uma situação complicada, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que me sustentar, porque a minha carreira nunca vai acordar um dia de manhã e falar que não me ama mais. Então, esse discurso feminista, que é muito forte com as mulheres no dia de hoje no Brasil, é muito mais forte com a mulher negra. Porque a gente vê os números, a gente vê a estatística.
E parece que se segurar no nosso conhecimento ou nas nossas forças físicas é mais inteligente do que se entregar romanticamente a alguém. E nisso aqui, eu vos falo como especialista. Por isso que eu falei que esse é um vídeo bem difícil pessoalmente para mim gravar, né? Porque durante muito tempo eu tive esse discurso de sulamita aqui, né? Eu já te fiz o que podia fazer, então por que eu vou colocar os meus pés no chão, que já estão limpos, e tornar a sujá-lo? E ela faz esse jogo de indiferença, mas perceba que Sulamita, essa mulher negra, ela já gostava do seu noivo, né? Ela já tinha antes questionado o que ele tinha visto nela, e já havia aí uma troca de olhares. Mas aí, quando ela fez isso, o que aconteceu aqui no capítulo 5? O noivo foi embora. Foi embora. Porque quando você não é coerente, as pessoas têm o direito de ir embora, né? Ele já tinha entregado o que ele queria pra ela. Olha, eu trouxe leite, eu trouxe minhas intenções, você é a minha amada, você é isso. E ela não correspondeu. Então ele foi embora. E no momento que ela foi abrir a porta, que ela achou que era o tempo certo, que ela se arrumou, se perfumou para se apresentar a esse homem, ele já não estava ali. Bem mais embaixo, ela sai pelas ruas procurando esse esposo. E acontece o quê? Ela leva uma pisa dos guardas da cidade. Eles rasgam, né? Eles tiram o seu manto, eles ferem essa mulher, enquanto ela está procurando o seu amado. No versículo 8, eu quero que você leia comigo, ela fala o seguinte: conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que se achartes o meu amado, lhe digas que estou enferma de amor. Então assim, depois que ele foi, né, que ela apanhou, ela teve a coragem de falar, abrir aquela boca cheia de dente e falar: gente, se alguém vê o meu amado, diga que eu estou enferma de amor. Ela declarou o seu amor. Isso é tão louco, né, mulheres negras? Porque eu, Laila, eu nunca fui ensinada a demonstrar amor, né? Eu nunca fui ensinada a demonstrar vulnerabilidade, mesmo sendo autista. Que louco! Porque sempre há uma expectativa, sempre houve uma expectativa ao meu redor de que você vai conseguir, você é inteligente, você vai dar conta, você consegue, você é a Laila, afinal de contas. Então, quem cuida de quem cuida dos outros, né? Sempre uma pergunta que eu tava me fazendo esses dias: meu Deus, quem cuida de quem cuida dos outros? Porque aparentemente a gente sempre tá cuidando de alguém, mas quem cuida de quem tá cuidando dos outros? Ou melhor dizendo, mulher negra, quem cuida de você? A cuidadora. Normalmente, quando você se coloca nesse espaço de ser aquela que provê, daquela que todos podem contar quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas apertam, a gente não sabe nem como pedir ajuda. Porque, poxa, eu que sou a pessoa que ajuda, como é que eu vou pedir ajuda? E nosso Deus, ele tem me ensinado isso. E aqui eu vou abrir um pouco o meu coração, né? Quando eu tava fora da igreja, né, que eu tinha uma pessoa que eu gostava muito, que eu já contei alguns episódios atrás, eu tive um trauma muito específico, porque houve um momento em que eu realmente precisei muito dessa pessoa. E foi um momento justamente que ela virou as costas pra mim. Então, o que foi que na minha cabeça de mulher, que eu acho que vocês vão me entender, meninas, aconteceu? Eu criei uma teoria: eu nunca mais vou precisar de ninguém, porque quando eu precisar, essa pessoa vai virar as costas pra mim. E isso é louco, porque, veja só, foi uma pessoa. E aí, essa crença ficou na minha cabeça: eu nunca vou conseguir pedir ajuda ou precisar de alguém, porque no momento que eu mais precisei, a pessoa que eu mais confiei não estava lá e me deixou sozinha. Então, isso eu levei para o Senhor, né? Levei para o altar. Porque essa ferida, ela não é só minha, né? Eu estava conversando com as meninas, que eu tô falando a palavra de Deus, né?
E é muito engraçado, porque enquanto você prega, você escuta os relatos. E elas me contaram coisas que eu me lembrei desse episódio e desse pensamento que ficou na minha cabeça, né? Poxa, eu nunca mais vou ser vulnerável. Eu nunca mais vou expressar o que eu sinto para alguém, para não ter que passar por isso novamente. E elas estavam falando isso, uma muito específico, e o Espírito Santo veio no meu coração. Tá vendo? Tá vendo? Ela ainda não aprendeu quem ela é em Deus, que ela é filha, né? Que ela é filha e o pai dela cuida dela. O pai dela cuida dos sentimentos dela. Que ela pode confiar de novo, porque quem tá no controle do barquinho não é ela, sou eu. E enquanto eu falava isso pra menina, parecia que eu tava falando pra mim mesma. E mulher negra, é isso. Quando alguém fere você, né? E você entra nesse jogo de eu não vou mais me abrir, eu não vou mais me entregar, e faz essa indiferença, você acaba afastando o amado, né? Não é que todo mundo é ruim porque alguém foi ruim com você. Não é que Deus não tá olhando para você. Mas às vezes a sua indiferença afasta as pessoas que querem estar com você nos momentos difíceis. E veja só quando ela passou por esse momento de estar só, né, que o amado se afastou, foi que ela abriu a boca cheia de dente e falou: gente, alguém fala pra esse homem que eu gosto dele, que eu quero ficar. E aí, o que acontece aqui? As meninas, né, que escutam, o povo que escuta essa mulher declarando seu amor, essa mulher negra que foi ensinada a ser forte, a não ser vulnerável, a não manifestar verbalmente o seu amor, pergunta assim: ô mulher, versículo 9, o que esse homem tem que os outros homens não têm no mundo? Que você tá conjurando nós aqui pra gente achar ele e falar que você ama? E aí ela chega do versículo 10 ao 16, né? E eu vou aqui no versículo 10. Ela fala assim: o meu amado é cântico e rubigudo, eu não sei o que é rubigudo, ele traz a bandeira entre 10 mil. Resumindo, ela fala assim: olha, sabe por que eu tô conjurando vocês? Pra mim falar, me ajudar a encontrar o meu amado e falar que eu amo? É porque ele é diferente de tudo aquilo que eu já conheci. Ele é alguém que se destaca no meio da multidão. E aqui ela fala da cabeça dele, do cabelo, das mãos, dos olhos. Mas o que mais destacou, certamente, ele para ela, além do físico, a resposta está nos episódios anteriores, né? Ele foi alguém que elevou o coração por ela. Ele foi alguém que demonstrou o seu amor, apesar dessa mulher ser difícil de mostrar o seu lado feminino, de mostrar o seu lado vulnerável. Porque muitas vezes, nós mulheres negras somos ensinadas a ser assim mesmo. As cuidadoras, as duronas, aquelas que não são tão femininas, que não jogam o lencinho pro rapaz pegar. Ô meu filho, você não vai pegar esse lenço não? Peraí, você vai lá e pega. Então assim, mesmo ela sendo assim, a mana, né? A mana da quebrada, a durona, ele foi lá com o jeitinho dele, né? Se aproximou, foi gentil. E ela viu a diferença, esse destaque. Ele viu ela como mulher, digamos assim, como uma mulher a ser cuidada e não como uma fortaleza. E ela explorou o seu amor. Nossa, falei. Meninas, sabe? Por que é tão difícil gravar esse vídeo? Eu tava até refletindo, né? Porque a gente não sabe declarar amor. Talvez eu ainda tô aprendendo a fazer isso, sabe? A demonstrar com o olhar, sei lá, a ouvir música romântica e pensar na pessoa. Tudo é muito novo, né? Esse passo de, poxa, a gente pode receber amor, é possível receber amor. E Laila, e se não der certo? Digamos que eu declarei o meu amor para essa pessoa, sendo vulnerável, expondo meus sentimentos, olhando para essa pessoa, dando sinais, jogando um papelzinho no chão, sendo feminina, colocando maquiagem, passando perfume, tomando banho. Fiz tudo isso e não deu certo.
Você quebrou uma maldição de ser a mulher forte, de ser a Xena, de ser a Mulher Maravilha. Você finalmente foi mulher feminina. Então você não saiu perdendo de jeito nenhum. Não tem como você sair perdendo nessa demonstração de amor. A gente é ensinada a sempre ser a conquistada, né? A ser aquela que é bonita, que tá no carnaval, que é forte, que dá conta de tudo. Mas veja como é revolucionário, mulher negra. Você apenas ser a menina que tá apaixonada. Ai, por que não? Ah, Lara, eu tô matando nós. Você não tá na regra. Você é exceção. Porque, veja, você lê a palavra. Você tá aprendendo como tirar os seus muros, como quebrar esses muros e expor os seus sentimentos. E outra, você tá orando. Nós estamos orando pela nossa vida sentimental. Quem tá conosco não é o diabo, não. É o dono do universo. É Deus. E Deus, Ele é o maior interessado em te ver feliz na vida sentimental. Porque depois de você escolher quem você vai seguir, quem vai ser o seu Deus, escolher quem vai andar com você, mulher negra, é crucial. Porque essa pessoa que vai estar do seu lado quando a sua mãe morrer, ou seja, no momento de luto, essa pessoa que vai estar do seu lado quando você não tiver mais força, o vigor físico estiver enrugando, enfim, o Senhor tem interesse também em cuidar desse aspecto da sua vida. E eu falar isso pra vocês, né? Eu que durante muito tempo fui resistência, inclusive a ideia de casamento, a ideia de me relacionar novamente, a ideia de deixar alguém chegar perto, é algo que só o Espírito Santo faz. Não foi algo que a Laila acordou de manhã e falou assim, poxa, hoje eu vou derrubar todas as muralhas da minha vida e eu vou me abrir pro amor. Não. Inclusive, eu não sei nem como foi que eu entrei no grupo Terapia do Amor da igreja, porque eu corria da ombreira o tempo todo e foi o grupo que eu mais tive que participar e mais ouvi sermões, né? Então, o Senhor Jesus, desde o início, quis me pegar pelo braço e me ensinar sobre o amor, mas eu sempre lá, na linha de frente, com o braço cruzado, sendo resistência, porque nós somos resistência, somos cabeça dura. Papai sempre fala, é mais fácil arrancar a cabeça da Laila do que arrancar uma ideia da Laila. E é isso. É isso. Mas veja só, se eu consigo hoje expressar esses sentimentos e falar pra você, olha, mulher negra, tira essa muralha, entrega, deixa ser, vai ser a menina boba, apaixonada, aquela que olha, aquela que cria expectativas. E se as expectativas forem frustradas, amém. Ao menos você foi coerente, sabe? Você não fez jogos, você foi verdadeira do começo ao fim. E o Senhor te honra, né? Te honra, se não dessa vez, na próxima, porque você foi coerente. Amém? E eu oro para que a palavra do Senhor chegue no seu coração e te mostre o caminho que você deve andar. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e nunca se esqueça que Jesus te ama muito. Um beijo no seu coração. Tchau!